Olá, amigos e amigas. Sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Desta vez vou contar mais uma experiência de vida que eu tive na Receita Federal, aqui de Curitiba, há alguns anos atrás, quando tinha um prédio de 4 andares alugado na, no Portão, no bairro Portão, na Avenida República Argentina, e que atendia exclusivamente a problemas de pessoas jurídicas. Como vocês sabem, eu sou contabilista e eventualmente eu precisava comparecer a este prédio da Receita Federal para resolver problemas dos clientes, para uma abertura de empresa, criação de uma filial, alteração contratual. O CNPJ nessa época era feito, o solicitado ou qualquer alteração do CNPJ era feito lá neste prédio. E eu me lembro que tinha 6 mesas com 6 auditores. Tinha uma recepção bastante ampla, devia ter uns 20, 30 metros quadrados ou mais, bem mais. E na República Argentina, como é uma canaleta do Expresso, a calçada foi estreitada. A calçada tem alguma coisa em torno de 60 centímetros, 70 no máximo, porque é uma avenida que vai desde a Praça do Japão aqui em Curitiba até o bairro Pinheirinho, até a linha Água Verde, só que lá no final muda de nome para Avenida Winston Churchill, depois da igreja do bairro Capão Raso, para quem conhece Curitiba. Para os curitibanos e quem já passou por aqui ou já morou aqui. Então, nesse pedaço estreito, um dia estava chovendo muito pela manhã, um dia frio de inverno e chovendo, coisa rara também. E os carros passavam muito rente e obviamente espirrava, uns passavam meio rápido, espirrava água suja. A gente já estava sofrendo ali com uma fila do lado de fora, esperando para abrir a repartição, e a fila era lá fora, e eu lá, e os carros passando, espirrando água suja na gente, além da própria chuva, né? E daí quando abriu a porta, eu perguntei quem é o chefe. Aí o auditor lá que estava na minha frente mostrou. O chefe estava agachado, um cidadão lá, na faixa dos 45 anos mais ou menos. Aí ele levantou, eu cumprimentei, bom dia, bom dia. Eu falei, escuta, só por curiosidade, por que vocês deixam esse saguão aqui enorme? Dá para fazer baile aqui. Totalmente ocioso, totalmente inútil, e deixa os contribuintes, os caras que recolhem impostos, ou seus representantes lá fora, na chuva, no frio, levando espirrada de lama de carro que passa. Por que vocês fazem esse tipo de coisa? O cara começou a avermelhar e não falou nada. Por que vocês não colocam umas cadeiras aqui na recepção para as pessoas irem entrando e pegando as senhas e aguardando o horário do atendimento aqui dentro, protegido? E o cara ele já estava vermelho, aí o cara começou a ficar roxo. Sério mesmo, o cara começou a transfigurar. Eu estava conseguindo o milagre da transfiguração. Alô, milagreiros de plantão, Luiz Rorato fazendo o milagre da transfiguração. Era isso que eu estava fazendo. O cara roxo. Roxo de vergonha, obviamente. Mas eu questionei e provavelmente eu me conheço, devo falado algumas pilhérias, como diz minha mãe. Lógico, sem agredir, sem xingar, sem gritar, mas falar com segurança, com firmeza, com convicção de quem estava se sentindo vilipendiado, de quem estava se sentindo agredido na sua própria dignidade e na dignidade dos colegas que estavam ali juntos e que habitualmente precisavam daquele espaço público, frequentavam aquele espaço público.
Eu a cada 15, 20 dias tinha que ir lá, aí, pasmem, esse indivíduo não falou nada, eu terminei, eu fiquei até sem entender o porquê do silêncio dele, ele não disse um A, ele só esperou terminar e ficou quieto e saiu. Daí eu fui fazer o que eu tinha para fazer e ficou por isso mesmo. Só que uns 15 dias depois eu apareci lá e o que, para minha surpresa, o que tinha? A Receita Federal com a porta aberta antes da hora, cheia de bancos para as pessoas sentarem. Então, mais uma vez, vocês que acompanham minhas experiências de vida, já sabem, mais uma vez, o meu discurso, por mais eloquente ou menos eloquente que tenha sido, fez a diferença, trouxe resultado de interesse coletivo. Isso é cidadania, esse exercício pleno da cidadania. Por que eu relato esses fatos? Não é para ficar me vangloriando de forma alguma, é para servir de exemplo. Servir de exemplo, porque muitas pessoas, por esse Brasil afora, nos 5.570 municípios esparramados pelo país, assistem prefeitos ganhando bem, vereadores, a maioria até semi-analfabeto ou analfabeto funcional, ganhando bem do dinheiro público, fora as maracutaias que alguns fazem, mas isso não sei o que diga a Polícia Federal, o Ministério Público, os tribunais de contas que dizem, e a justiça de modo geral, fora as maracutaias que esse povo faz, mas muito poucos se preocupam com o bem-estar do cidadão de verdade. Então o cidadão tem que cobrar, lógico, sem ameaça, sem gritaria, sem ofensa, sem agressão, sem xingamento, com as palavras certas e na hora certa. Tem que cobrar iniciativa, já que a maioria desse povo, quando se trata do bem-estar do cidadão, a iniciativa é zero. Não é que eles não têm capacidade de perceber a necessidade. Não é que o município não tenha recursos para atender sua necessidade. É pura má vontade mesmo. Eles estão se lixando para o contribuinte, estão se lixando para o eleitor. Eles só querem dar tapinha nas costas e oferecer vantagens na época das eleições. De resto, estão se lixando mesmo. Então, se você que chegou até aqui e concorda comigo, dê um like, dê um joinha, ou então também desliga, não precisa assistir mais, tá bom? Brincadeira. Porque pode ser que alguém esteja me vendo e está do outro lado do balcão, do lado de quem deveria prestar um bom serviço, mas não presta, lógico, vai ficar bravo comigo. Mas quem está do lado de cá, o cidadão comum, simples mortal, assiste isso todos os dias, em todo tipo de repartição pública, serviço público, isso é em delegacia, hospital, posto de saúde, UPA-Lelê e mais um monte de Receita Federal, Receita Estadual, INSS, Prefeitura, Câmara dos Vereadores, enfim, é no Brasil inteiro essa esculhambação de um péssimo atendimento, serviço público, eu costumo dizer, para ser ruim tem que melhorar muito, isso é no Brasil inteiro. Prestem atenção no contexto dessa frase. O serviço público no Brasil, para ser ruim, tem que melhorar muito, tá bom? Se alguém concorda, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, porque eu falo isso para o bem do povo brasileiro. Como eu já disse num vídeo anterior, eu não tenho nem cachorro, nem político de estimação, tá bom? Abraço.